O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê pelaquilo que os evangelhos nos dizem, que os fariseus eles são contumazes, insistentes na cegueira da qual eles são envolvidos. Recusam-se veementemente a ver, a contemplar com sinceridade a figura do Cristo, e a todo tempo ficam armando emboscadas para apanhá-lo, ou então, quando não armam emboscadas para apanhá-lo, ficam ali andando atrás dele, escutando, tentando analisá-lo, observando, a fim de pegar alguma ponta solta na fala do Cristo e usar contra ele. Só que durante todo o tempo em que Cristo pregou publicamente, nem uma palavra sequer, nenhuma ponta solta foi possível aos fariseus. Aqui no Evangelho que hoje nós ouvimos, parece que aparentemente Jesus é convidado para uma ocasião normal, para comer na casa de alguém. Comumente, quando se vai na casa de alguém, quando se convida alguém, o ambiente é um ambiente festivo. Se convida alguém para ir à casa, geralmente, na maioria das vezes, porque se considera a pessoa, quer a pessoa bem, não se contenta, por exemplo, quando é um colega de trabalho que você convida para ir para a sua casa, porque o tempo do trabalho, o tempo que se convive ali é insuficiente. Quer tanto bem a pessoa que você quer ficar com ela mais um pouco. Então, para além do trabalho, chama ela para ir à casa, enfim, tem um afeto por detrás de muitos dos convites dessa natureza. Mas aqui não, aqui eles chamaram Cristo mesmo para prová-lo. Chamam-no para comer em dia de sábado e justamente nesse dia colocam alguém que estava doente na frente de Jesus. Como é que pode? É como se tivesse colocado doce na frente de criança. Jesus ele veio. Primeiro a gente tem que entender qual que é o problema, a gravidade de um hidrópico. O hidrópico é uma doença que a pessoa, a barriga sobretudo, a barriga vai enchendo de um líquido e ela vai ficando meio que inchada. Naquele tempo, na cultura judaica, entendia-se que o hidrópico era alguém que, por causa de um pecado, havia ficado naquela condição. Podia-se curar alguém em dia de sábado, menos o hidrópico. Então, eles colocam alguém que, por causa do pecado, nós sabemos que não é bem assim, mas colocam alguém que, por causa do pecado cometido, estava enfermo e coloca na frente de Cristo. E Cristo veio para quê? Para os pecadores, para nos tirar das amarras do pecado e para devolver à nossa alma a saúde que ela havia perdido. Colocam ele na frente dele, diante dele, na presença dele, no campo de visão de Cristo. É quase que irresistível. Nosso Senhor ele não resiste a esse tipo de coisa. Mas é triste o que impulsiona os fariseus a fazerem isso. Reparem bem que, sem pensar, sem perceber, os fariseus estão fazendo uma boa ação aqui. Eles estão colocando uma pessoa necessitada diante de Cristo. Eles sabem que Cristo vai curá-lo extraordinariamente, milagrosamente. Eles sabem disso, eles estão crendo que Cristo vai fazer isso. Qual que é o problema do fariseu? O que falta ao fariseu aqui? Falta humildade. É isso que falta no fariseu. É a soberba que está cegando esse pessoal aqui, de modo que eles não conseguem enxergar, não enxergam mais um palmo diante deles. Tornaram-se, de fato, fanáticos.
no termo verdadeiro da palavra fanático, caíram no fanatismo. Porque o fanatismo, ele é diferente da religiosidade, completamente diferente. A pessoa fanática, ela é cega. Ela não vê nada, não vê nem a religião, não vê nem a doutrina, não vê nem a pessoa por quem ela demonstra esse amor exagerado, essa devoção exacerbada. No fanatismo deles, eles não conseguem contemplar a realidade que está diante de si. A gente tem que entender, hoje em dia as pessoas usam, né, com um juízo muito temerário, né? Somos muito rápidos em emitir juízos, e a gente acaba traindo a nossa capacidade de criar conceitos, de conceituar as coisas, de entender as coisas. A gente acha que qualquer prática religiosa chama de fanatismo. A pessoa que vai à missa todos os domingos, dizemos que é fanática. Da onde que é fanática? O fanático, ele não consegue nem sequer respeitar a liberdade do outro. O fanático, ele está encarcerado naquele gosto, naquela devoção dele, não cabe ali mais nada. A visão dele é fechada. O catolicismo, que é uma religião universal, ela não é fechada, não cabe nela fanatismo. Uma pessoa fanática não pode se dizer verdadeiramente católica, porque a Igreja Católica é universal. Ela não abarca somente pessoas, ela abarca tudo. Tem um filósofo aí, não vou dizer o nome dele para evitar polêmicas, mas esse filósofo ele diz, por que ele é católico? Porque a Igreja Católica é o chão onde eu ando, não é a religião que eu sigo. É o ar que eu respiro. Outra, essa poeta eu posso citar, já citei outras vezes, Adélia Prado, ela fala, é evidente que o catolicismo está expresso no meu poema, porque eu sou católica, faz parte de mim. Tolkien, grande escritor inglês, que escreveu O Senhor dos Anéis, por exemplo, Hobbit, Silmarillion, etc., a obra dele está impregnada de catolicismo, da doutrina da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É de propósito? Não! Está entranhado nele, entrou dentro dele. Isso é fanatismo? Claro que não. Não é fanatismo. Porque hoje em dia está crescendo, por exemplo, um número de pessoas, de jovens, sobretudo, como eu, por exemplo, que burocraticamente, de acordo com a idade estabelecida por aí, eu estou dentro daquilo que se chama de juventude, tenho menos de 29 anos. Jovens, hoje em dia, por exemplo, procurando ter um compromisso mais sério com aquilo que eles professam. Conhecer a fé da qual eles nasceram, na qual eles foram batizados. Está crescendo. E essas pessoas, o que elas começam a encontrar? Começam a encontrar um monte de dedos apontados para elas, chamando elas de fanáticas. Encontram caras viradas. Eu conheço, por exemplo, no meu convívio, tem muitas pessoas da minha idade, casadas e com muitos filhos. Elas encontram uma resistência enorme. E onde é que elas encontram essa resistência? Dentro de casa. Não tem apoio. Deboche. Recebem deboche daquelas pessoas que elas mais amam. E não é uma, duas, três, quatro, 5 pessoas, muita gente que eu conheço que vive nessa situação. E são acusadas de fanáticas. Quem é fanático? O filho que, por uma opção religiosa, por uma abertura que ele tem à vida, é opção religiosa. Ele quer ter muitos filhos? Ou é o pai que, fanático pelo mundo, fanático pelas ilusões mundanas, é incapaz de se alegrar com a vida que ali vem, com a vida que dali brota? Fica preocupado com coisa material supérflua. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Criança não tem que ser educada com Nutella. Não, pelo amor de Deus. Tem coisas mais substanciais, coisas salutares que nós temos que dar para os nossos filhos. Isso não é fanatismo. Não pode ser uma expressão de um fanatismo, mas em si não pode ser considerado fanático. É preciso que isso seja esclarecido, porque está tendo muita confusão hoje em dia, quase nada é claro. E no meio da confusão ainda vem essas rotulações temerárias que são feitas de modo muito rápido. E aí acabamos traindo a realidade, conceituamos de modo errado. Chamamos de bom aquilo que é ruim, chamamos de certo aquilo que é errado, porque nós não paramos para pensar, não paramos para refletir, ficamos cegos. Porque muitos de nós, o fanatismo, me permite fazer uma correção, nós temos inclinações fanáticas para muitas coisas. Tá? Para dinheiro, para bebida, para muitas coisas. E essas coisas nos cegam, podem nos cegar sim. O mundo é muito sedutor, as ilusões elas são muito boas, né? E elas nos cegam e pode sim nos causar fanáticos com relação a elas e nos impedir de ver a realidade.
de ver aquilo que nós somos, de ver no chão que nós andamos, de ver as pessoas com quem nós conversamos, mas a gente precisa exorcizar essa cegueira, não é? Nós precisamos, de fato, nos colocar também diante do Cristo como esse hidrópico foi colocado, não é? Os algozes, não é? Aquilo que faz contraposição a Cristo sem saber, sem querer, coloca o hidrópico diante do Cristo. Vejam como é que Deus trabalha. Tudo ordena-se para Ele, tudo está ordenado para Deus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos estar diante dEle, crendo nele ou não, porque nós precisamos dEle. Vejam, os fariseus, inimigos algozes de Cristo, por meio deles, uma pessoa necessitada vai ser curada. Nós, por meio de alguma coisa na vida, até as coisas mundanas, inclusive, são más, perversas, mas porque nós tendemos a Deus, do mesmo jeito que uma pedra em queda livre tende ao chão, uma hora ou outra nós vamos parar diante dele. Vamos estar diante do olhar dele, sob o olhar dele. O que ele vai fazer? Ele vai nos tomar pela mão, né? Só que a gente pode tirar a mão, né? Ele vem para nos tomar pela mão e nós dizemos, eu não quero, né? Pode me deixar aqui, está muito confortável, estou na mesa, eu vou comer de graça, porque esse hidrópico também foi convidado, não quero que o senhor me tire dessa situação. Mas a gente precisa ficar diante dele para sermos exorcizados desses nossos fanatismos, dessas nossas cegueiras, dessas ilusões mundanas que acabam nos impedindo de ver, nos impedindo de ter a vista clara. Uma das coisas que nos ajudam a isso, uma instituição criada por Cristo, né, que nos ajuda a tirar essa cegueira, é o pastoreio. São Paulo, hoje, no início da carta aos Filipenses, começa a demonstrar, ele está começando aqui, e ele vai dizer o afeto, a consideração que ele tem por aquele povo. Ele tem o povo sempre diante dele. Com frequência eu me recordo de vocês nas minhas orações, vai dizer São Paulo aos Filipenses. De onde São Paulo aprendeu isso? Do Cristo, que não resiste àquele que está diante dele, não resiste ao hidrópico. Tinha um hidrópico diante de si e o curou. Ele aprende a ternura de Cristo, São Paulo, e ele aplica isso no seu povo, naquele a quem está submetido a ele. A mesma coisa, o pastoreio, ele não está só recluso aos padres, aos apóstolos, aos bispos. O pastoreio também está relacionado aos pais, porque os pais exercem autoridade sobre os filhos. E qual que é a intenção do pastor? O pai é um pastor. Uma mãe é pastora dos seus filhos. Qual que é a função deles? Qual que é o principal objetivo deles? Prepará-los para a vida em Cristo. É o que vai dizer São Paulo já aqui, caminhando para o finalzinho, né? Assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo. São Paulo prepara por meio da oração o seu rebanho, o seu povo para isso. Os pais fazem a mesma coisa. Para quem que os pais educam os filhos? Muita gente pensa, eu educo meus filhos para o mundo. Só se você for um assassino, psicopata, pegar o seu filho e jogar ele no mundo. Que loucura! Eu crio meus filhos para o mundo. Vai, joga os seus filhos para o mundo para você ver onde é que seus filhos vão parar. Joga para o mundo para vocês verem. A gente cria os nossos filhos para Deus. Para isso que a gente cria os filhos, não é para o mundo, não. Criamos os filhos para Deus, para que no dia de Cristo eles estejam puros e sem defeito. Nós modelamos. E não é difícil. São nos dados quando são crianças inocentes. Uma tábula rasa, uma expressão latina, ou seja, uma tabuinha ainda que não foi escrita por nada. Ali nós colocamos as boas intenções, as virtudes, os bons afetos, os bons desejos, a boa índole. Por meio de bons exemplos, vamos modelando essa criança, a fim de que ela esteja apta a encontrar com Cristo, esteja apta a possuir a vida eterna. Não tem coisa maior, não tem coisa melhor. Não tem escola cara, não tem curso de inglês, não tem aula de balé que pague a vida eterna. Não tem coisa melhor que nós possamos dar para essas crianças, para os nossos filhos, é a vida eterna. É preciso a gente recobrar essa consciência de pastoreio dentro de casa, porque, como eu disse, por meio do fanatismo, até os pais começam a negligenciar essa tarefa que eles têm. Começam a querer entregar o filho para o mundo, e quando vê que o filho está caminhando para Deus, rotula o filho de fanático, vira a cara. A instituição familiar hoje em dia está pervertida. A família hoje não é um lugar mais seguro, por incrível que pareça. Aparenta-se segurança, porque ele, graças a Deus, ainda permanecem em algumas famílias, não é?
permanece o afeto, permanece o respeito mútuo, permanece a confiabilidade, o compromisso de um para com o outro, isso permanece, dá uma impressão, não é, de segurança. Mas eu estou dizendo naquele âmbito mais íntimo, a questão do princípio, da boa educação, da retidão de consciência, aí nós estamos ficando completamente comprometidos, estamos deixando muito a desejar, né? Em vez de acolher aquilo que há de bom que vem, a vida, por exemplo, muitos estão virando as costas para ela, porque fugiu, perdeu essa noção da educação para Deus, perdeu-se essa noção, né? Por causa, né, que essas ilusões mundanas foram entrando na nossa vida, pervertendo essas instituições e turvando os nossos corações. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que é insistente. E, graças a Deus, Ele nos fez tendentes a Ele, como uma pedra em queda livre. E vamos aproveitar, não é, os momentos em que nós estivermos diante dEle como hidrópico. E, quando Ele tocar na nossa mão para nos conduzir à cura, nós nos abandonemos, não façamos resistência a Ele, deixemos que Ele nos conduza. Ele não vai nos conduzir a um lugar ruim, um lugar que nos cause prejuízo, muito pelo contrário. Nós é que nos causamos prejuízo, mas o lugar que Ele vai nos conduzir é a vida. Não essa vida nossa passageira, cheia de sofrimento, mas aquela vida eterna, bem-aventurada, da qual vivem os santos e santas de Deus no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.